Henrique, eu que te agradeço do fundo do coração e a toda a equipe também, tanto da CLP quanto dos mandatos, por terem, né, possibilitado a manutenção da audiência, que eu acho que ela é fundamental. E assim, obrigada mesmo a você, a Talíria, ao Chico, a Carol D'Artora e também ao Padre João, que estão por aí construindo e, enfim, ajudando nesse debate tão importante. Também agradecer a todas as convidadas e convidados que vieram trazer suas contribuições, ao Cristiano, Andréia, Cidinha, Silvia, Samira, o Eduardo, André, Michel, Natália, Ingrid, espero não ter esquecido de ninguém. E se esqueci, enfim, também agradeço a todos vocês. É, esse é um dos debates assim que mais nos aflige, inclusive há 2 semanas, né? A Aniele, ministra Aniele Franco esteve aí na Câmara, que, né, fez uma reunião junto a alguns parlamentares, e nessa reunião uma das discussões, né, que a gente fez é justamente que esse tema possa ser tratado com uma centralidade no ponto de vista das articulações que o governo faz junto ao Congresso Nacional, porque não é uma pauta identitária, não é uma pauta de costumes, não é uma pauta à parte de uma lógica estrutural da sociedade brasileira, né, da forma como o racismo configura e organiza, né, as violências, a exploração sobre as trabalhadoras e os trabalhadores e as diferentes, né, formas de abuso diário, tanto policial quanto do sistema prisional, judiciário, da política. Acho que o primeiro ponto é que, bom, a guerra às drogas, se- ela é comprovadamente ineficiente no que diz respeito à redução do consumo de drogas. Ao contrário, os países que legalizaram, que descriminalizaram, que organizaram de forma estatal minimamente a lógica do consumo, da venda de drogas, na verdade, eles reduziram tanto o número de overdoses, de mau uso, de adoecimento, né, dos usuários em função disso. Porque na prática, a lógica de criminalização, ela impede o acesso à saúde, à redução de danos, a qualquer outra forma de tratamento cientificamente comprovada. Ela estigmatiza os usuários, portanto, dificulta, né, que se procure qualquer serviço de saúde ou de atenção psicossocial. E ela substitui na prática o SUS pela lógica da cadeia, né, do hiperencarceramento. Isso significa uma sobrecarga no sistema de justiça, uma sobrecarga do sistema penitenciário. E aí, reivindicando o que disse o Dr. Ribeiro, a gente sabe o que na prática isso significa: o fortalecimento do crime organizado, das facções que se organizam dentro dessa lógica de superlotação, de hiperencarceramento, e aí você perde a oportunidade, né, de tratar ou de abordar esse usuário da perspectiva de saúde pública. E trata-o imediatamente como um criminoso, e isso fortalece ainda mais uma lógica de violência, né, de caos e de dor em toda a sociedade brasileira. A PEC 45, pelo que pude entender, ela não explicita, né, que o usuário criminalizado vá para a prisão, mas ela pode vir a fazer isso na tramitação da Câmara, não está explícito isso no Senado, mas pode ser inserido na tramitação na Câmara. Mas, mesmo que não seja, ela pode criar outras leis complementares que podem tanto indicar a prisão, quanto, imagina, constitucionalizar a lógica de internação compulsória, que é algo que também é comprovadamente anticientífico, que não é a abordagem correta que deve ser dada. É, além disso, quer dizer, quero dizer que na prática isso é a criminalização da pobreza, constitucionaliza a lógica do racismo, da perseguição aos usuários, porque eu estava pegando um dado, eu não sei, eu não pude ver a fala da Samira, infelizmente, que citou, né, uma pesquisa do IPEA, não sei se é a mesma, mas que 87% dos processos por drogas em flagrante, na verdade, teve a influência, na verdade, o único testemunho, do policial que fez a abordagem. Então, significa que as pessoas, além de não terem direito de defesa, além de serem identificadas como traficantes, criminosas, agora, mesmo essa não diferenciação, né, entre usuário e traficante, ou seja, a identificação se vai ser enviado para a cadeia ou não, vai estar uma lógica mais alargada, vai facilitar uma interpretação de uma leitura racista e que criminaliza a pobreza para colocar diretamente na prisão.
sem ter acesso à justiça, sem direito de defesa, sem nenhuma outra testemunha, somente a palavra, em tese, do flagrante policial. Também me traz outra preocupação, criminalização dos usuários da chamada cannabis medicinal, porque não se faz uma diferenciação se é para uso recreativo ou não. Está falando de quem consome. E sim, os que fazem uso da cannabis medicinal para um tratamento médico também são usuários, ainda que de uma forma talvez não estigmatizada, não convencional, mas são. E são cerca de 500 mil pessoas que tiveram esse direito ou na justiça, né, principalmente através das associações, ou de algumas leis estaduais, como no estado de São Paulo, que está ainda num processo de regulamentação de quais são as doenças que podem ser autorizadas pela lei a serem tratadas, mas olha o tamanho do retrocesso que isso significa, né, para décadas de luta, de batalha, de milhões de pessoas terem a sua qualidade de vida melhorada, né, por conta desse tratamento. Então, acho que assim, são essas as contribuições assim que eu queria fazer, mais uma vez agradecendo todo mundo assim pelas contribuições também. A gente não pode autorizar assim que isso seja aprovado na Câmara com esse grau de facilidade que eles querem. Sinceramente, parece provocação colocar como relator na CCJ o Ricardo Salles, porque se ele quer falar de crime, né, tá acusando todo mundo de traficante, de criminoso, bem, o cara é réu por tráfico de madeira, entendeu? Ilegal de madeira. O cara, quando foi ministro do Meio Ambiente, acabou com o meio ambiente no Brasil. Tem responsabilidade, inclusive, com a tragédia climática no Rio Grande do Sul, né? Em maior ou menor grau, porque é a flexibilização ou passar a boiada da legislação ambiental que traz dor, traz morte, traz devastação para milhões de pessoas hoje no Brasil. Então, é para falar de crime? Vamos falar a verdade, né? Ou então o cinismo de senadores como Jorge Seif, que mais uma vez foi identificado quilos, toneladas, né, de haxixe dessa vez, na transportadora da sua empresa, e mais uma vez vai dizer que foi por acaso. Quais são as pessoas que são criminalizadas de fato, né? Onde estão os verdadeiros donos da lógica do comércio ilegal de droga? Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Quem é que vai ganhar dinheiro colocando ainda mais jovens negros, pobres dentro dos presídios? A gente sabe quais são essas pessoas e por isso que querem, né, avançar com essa PEC, além, claro, de criar um contexto pré-eleitoral de populismo penal, de criminalização da pobreza, para fazer do debate eleitoral municipal um pântano, né? E não um debate real sobre os problemas da população. Eu imagino, por exemplo, Henrique, o que querem fazer com esse debate às vésperas de uma eleição como a de São Paulo, que a gente tem todo o tema da Cracolândia, que todas as eleições, né, aparecem como um dos temas centrais. Imagina a confusão que não vão criar, né? Qual é o cenário para um debate real sobre o que fazer com essa cena de uso aberto, uma das maiores, né, do mundo, que é o que acontece na cidade de São Paulo? Qual é a abordagem que vai se dar para isso? A gente sabe qual é o objetivo, então é tudo muito preocupante. Por isso que essa audiência pública, eu acho que é só a primeira, mas ela deve, né, seguir aquecendo o debate, não só na Câmara, mas sobretudo na sociedade brasileira. Deve haver novamente a Marcha da Maconha, tanto em São Paulo quanto, né, em outras cidades do Brasil, que precisam ser muito fortes, esse debate, né, ser parte também daqueles que são trabalhadores do SUS, do SUAS, das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, que têm também familiar, nas suas famílias, né, usuários de substâncias e que sabem o problema que é esse tipo de abordagem, de criminalização, e que vai ser agravada se essa PEC de fato for definitivamente aprovada. Por isso que, enfim, essa audiência pública é um esforço para tentar barrar essa tragédia para a sociedade brasileira e vamos em busca de outros. A maioria dos países do mundo estão, na verdade, em outro estágio, né? Estão debatendo qual é o modelo de regulamentação, de que forma a gente vai passar a lidar com essa temática das drogas e não de avanço da criminalização do usuário, ainda mais inserindo na Constituição. E aqui tem um outro elemento, o revanchismo contra o judiciário. E é lastimável que façam isso com um tema tão importante, porque a gente sabe que tem, né, uma decisão em curso no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da posse, né, do porte de drogas, que não significa a legalização das drogas, infelizmente, como o que muitos dos bolsonaristas da extrema-direita vêm agitando por aí. Então, essa PEC não é uma resposta ao que está acontecendo no Supremo. É, na verdade, uma distorção
e é não falar a verdade, qual é o real objetivo deles, o que querem fazer com a população preta, com a população pobre, e o quanto querem seguir lucrando com a lógica do hiperencarceramento e também do comércio ilegal, da lógica do tráfico, né? Da ilegalidade, tanto da maconha quanto das outras drogas. Bom, era essa a minha contribuição. Obrigada mais uma vez.